Bom dia. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre transformações que a tecnologia está trazendo nos esportes, né? E eu imagino que se alguém aqui não trabalha na área de esporte, pelo menos vivencia, gosta ou conhece alguém que curte. E aí queria agradecer, obviamente, a PUC, né, a Carla, o Gustavo, o Rafael e todo mundo que está envolvido nisso, porque eu trabalhei durante 15 anos com educação, com tecnologia para educação, inovação para educação. E em 2015, depois de vender a minha empresa, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Flamengo para assumir uma vice-presidência de marketing lá. E a vice-presidência de marketing naquele momento era exatamente a que estava trazendo grande parte das transformações, que o Flamengo passava por uma etapa de saneamento financeiro, sustentabilidade financeira, implantação de governança. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa transformação, mas não do Flamengo. Eu queria falar sobre a transformação que no mundo dos esportes a gente vive. A gente vive no esporte que a gente curte, a gente vive com os nossos filhos, a gente vai viver com as próximas gerações. Então, por isso que a ideia é falar desse novo jogo que começa e como a tecnologia vem transformando e ainda vai transformar muito a área de esportes. Então, vou me permitir fazer um TBT, apesar de ser terça, né, porque TBT em geral é na quinta, mas isso vai ficar gravado, provavelmente alguém vai rodar na quinta. Se alguém rodar, espero que seja na quinta. E vou mostrar algumas imagens que acompanharam a mim ao longo da minha vida. Eu acompanho esportes, sempre fui um péssimo jogador, mas sempre gostei de esportes. Então, acompanho esportes desde que eu tenho, né, desde que eu me lembro por gente. E uma das primeiras Copas que eu acompanhei, não sei quem aqui da sala acompanhou, mas pela visão muitos estavam assistindo, o gol, né, da mão de Deus. Não sei quem acompanhou isso, mas quando o Maradona, numa dos determinados jogos contra a Inglaterra, fez um gol. Depois ele fez um gol fantástico, mas ele fez um gol com a mão. E no final ele disse que foi a mão de Deus, la mano de Dios, o meu espanhol não é muito bom, o dele é bem melhor, ajudou ele a fazer isso. Uma outra imagem que também me acompanhou, não sei se alguém conhece, mas esse é o criador da expressão control the match, né, com sotaque bem interessante. Joel Santana, Papai Joel, que todos os torcedores de clubes do Rio, de alguma maneira, já tiveram, já amaram e já criticaram. Então, ele com a sua prancheta, desenhando toda a experiência tática do jogo, tudo que ele queria orientar. Aliás, eu queria avisar para vocês que é um grande desafio ficar nesse pedaço, tá? Então, se por acaso eu passar a palavra, eu peço que vocês me perdoem. Mas Joel Santana com a sua prancheta analógica, que aqui está representado também como um técnico, seja um técnico de futebol, ou um técnico de basquete ou de vôlei, utilizava para mostrar o que ele esperava do seu time, o que ele esperava dos seus atletas, de maneira visual, para que aqueles atletas entendessem de forma mais adequada. Outra imagem também é a figura do olheiro, né, que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar. Hoje, grande parte dos atletas que estão numa determinada faixa etária foram descobertos por olheiros. E essa é uma forma muito, digamos assim, não escalável de você encontrar um atleta, porque você tem que chegar no dia que ele está jogando bem, tem que chegar no dia que ele acordou bem, tem que chegar no dia que ele não se atrasou, tem que chegar no dia que ele eventualmente faça alguma coisa que te chame a atenção. Então, imagine a quantidade de atletas, a quantidade de talentos que a gente perde no Brasil, né, e no mundo, porque a gente muitas vezes ainda usa essa ferramenta, essa maneira, digamos, arcaico, antiquada de encontrar atletas. Ou, por exemplo, o ingresso de papel, que também foi muito vivenciado e que até hoje, às vezes, a gente ainda tem que se submeter. Por exemplo, vários jogos importantes do nosso clube, a gente tinha que fazer ingresso de papel, porque a polícia nos dizia que o ingresso digital trazia determinados riscos. A gente sabe que o ingresso de papel também traz. Então, aqui foi um jogo extremamente crítico que a gente teve, onde existiu falsificação de ingressos. Existe gente que até hoje reclama do ingresso digital porque não pode mais colecionar aquele ingresso, né, do jogo importante que foi. Mas é uma imagem também que marca muito essa história do esporte. Essa imagem, não sei quem teve a oportunidade, mas eu fui num jogo com 160 mil pessoas no Maracanã, quando eu era jovem, né? Isso tem bastante tempo. Essa é uma imagem da Geral e o fosso ali que a gente vê hoje. Os mais jovens não acompanham porque o Maracanã ele foi reformado e hoje um jogo que tem recorde tem 65, 68 mil pessoas. Mas o Maracanã já teve mais de uma centena de milhares de pessoas em jogos extremamente importantes. E mais uma imagem numa TV de tubo, né? Infelizmente, eu só encontrei com essa tubaína na frente, mas eu queria mostrar para vocês a experiência que nós tínhamos, que talvez muitos já tenham esquecido, de acompanhar um jogo apenas pela TV ou apenas pelo rádio, mas o rádio eu não ia conseguir mostrar para vocês de forma tão ilustrativa. Então, eu trouxe essa imagem para a gente ter um pouquinho de, digamos, nostalgia do que foi o esporte, do que vem sendo o esporte até hoje. Tá? Ou o tira-teima,
né, que muitos de vocês também já tiveram a favor ou contra dos times que vocês torcem, são apaixonados, e já viram diversas situações onde parecia que algo era correto e o tira-teima, né, nos mostrava que não era bem assim. Uma tecnologia que, quando foi criada, parecia uma alta tecnologia, e hoje a gente vê que existem várias outras coisas que podem ajudar essa decisão. Bom, Jornal dos Esportes, tá, eu não escolhia. Eu escolhi aleatoriamente uma capa do Jornal dos Esportes. No Jornal dos Esportes, aquele rosinha que ficava na banca e que a gente esperava para saber notícias do nosso clube, do nosso time, daquele esporte que a gente curtia. A gente sabe que hoje isso já mudou muito. Bom, né, outra também que marcou gerações, né, loteria esportiva. Quem nunca, há algumas décadas ou alguns anos, né, que já tinha ali uma idade para apostar, não apostou na loteria esportiva, ou botou tudo em empate, botou seu time ganhando, né, sempre, mesmo sabendo que a probabilidade não era mais forte dele ganhar. Essa era uma das formas de apostar mais comuns durante gerações. E, para falar de jogos eletrônicos, então esse aqui, acho que é Space Invaders esse, né? É esse, Gustavo? Space Invaders? É isso aí, porque você é mais ou menos da minha época, né? Então talvez me ajude a lembrar. Space Invaders, um dos primeiros videogames com os quais eu curti, que eu aprendi que era possível jogar contra um computador, né? Não era só necessário jogar fisicamente, mas que a gente podia jogar, ter um jogo digital. E hoje, né? Então, todos já estão nostalgicamente estimulados? Tudo bem que as pessoas mais jovens, né, viram isso no manual dos anos 80, um pouquinho antes, enfim. E hoje, qual foi a transformação? Quais são as transformações que a gente vive hoje no esporte? Bom, primeiro e grande deles, para o amor e para o ódio, né, o VAR. Aquele momento em que você tem um incidente no jogo, que o jogo para por 3, 4, 5, 6 minutos, aquela emoção, às vezes o narrador grita o gol do seu time ou grita o gol do outro time e você não sabe o que vai acontecer. Tudo isso, mal ou bem, é o início da aplicação da tecnologia para que você diminua, ou pelo menos essa intenção, diminua a injustiça no esporte, diminua a ocorrência de erros humanos no esporte. Então, assim, se é bem usado ou mal usado, se para o time de vocês favoreceu ou desfavoreceu, o importante é que a gente abriu espaço para que a tecnologia ajude o ser humano. Então, uma abordagem híbrida, né, que a gente ouve falar muito quando a gente está falando de automatização, automação, inteligência artificial, é somando o melhor do humano com o melhor da máquina para que a gente consiga evoluir e diminuir a quantidade de erros ou injustiças que acontecem. Ou, por exemplo, a figura do olheiro. Fazer um disclaimer, essa é uma empresa que eu sou investidor, tá, que é a Tero. A Tero é uma plataforma onde atletas jovens, né, de 12, 14, 15, 16, 17 anos, podem se cadastrar, podem postar seus vídeos, podem postar momentos do seu treino, e eles têm a oportunidade de serem descobertos ou por clubes ou por outros treinadores, podem fazer uma conexão direta com treinadores da sua localidade. Então, é uma ferramenta que vai ajudar com grandes volumes de dados os clubes a encontrarem seus atletas. A plataforma Tero vai ser usada, ainda não posso falar por qual, por um grande projeto da TV, para selecionar atletas, né, para um reality show. Então, isso já é bastante interessante. Você ter uma plataforma digital para selecionar pessoas, para olhar as classificações, indicadores de atletas, indicadores de performance, para que isso seja utilizado. Bom, quando eu estava lá no clube, também a gente teve um reforço bastante importante, que não é nenhum desses jogadores que estão aí, mas que foi o Catapult. Não sei quem conhece o que é essa ferramenta, mas o Catapult é uma ferramenta que mapeia todo o trajeto, todo o esforço com geolocalização, georreferenciamento dentro do campo para saber quantos passos, quantos piques, quantos quilômetros aquele jogador andou naquele jogo, qual foi a área do campo que ele esteve mais frequente. Lembram da pranchetinha do Joel Santana? Agora a gente tem isso tudo digitalmente. Treinadores mais modernos, né, já utilizam essas ferramentas para identificar onde um determinado time mais ataca, onde aquele determinado time mais permanece, qual é a fraqueza de um determinado time, para, obviamente, utilizar isso a favor e contra, né, a favor do seu clube e contra o seu oponente. A gente tem aqui uma imagem também de uma ferramenta, o SAP Sports One, que foi implementado lá no Flamengo e também foi implementado em outros clubes internacionalmente, onde a gente tem todas as informações fisiológicas e a gente consegue prever quando um determinado jogador está
perto, né, ou com probabilidade de se machucar ou de ter uma lesão por fadiga. Quando essa ferramenta foi implantada e quando o modelo de uma consultoria também internacional foi implantada lá no clube, a quantidade das nossas lesões, obviamente não lesões por impactos, mas lesões por fadiga, lesões por excesso de algum tipo de movimentação, diminuíram drasticamente. Então, foi a tecnologia ajudando os profissionais, os fisiologistas, os técnicos, né, e toda a equipe voltada para a manutenção dessa qualidade do time, utilizando para que a gente tivesse essa informação em tempo real. Então, em vários momentos foi necessário poupar jogadores, porque a ferramenta mostrava que, eventualmente, a gente poderia ter uma lesão acontecendo. E isso, grandes clubes no mundo estão aplicando. Até a própria seleção da Alemanha, que foi campeã, como todos nós sabemos, não no último, mas na outra Copa, utilizou essas ferramentas com modelo, uma metodologia também bem aplicada para formar os atletas ao longo dos anos e mapear quais eram seus pontos fortes, seus pontos fracos, evitar fadigas e tudo mais. Aqui tem um resultado de um mapeamento de esforço em campo, né, da zona de calor, onde um determinado atleta, que eu escolhi ali, por exemplo, nesse caso, né, o Ganso, quando ele jogava no São Paulo, onde ele se movimentava. Né? Então, eu poderia selecionar quem seria o responsável pela marcação do Ganso e ver se essas áreas de calor estavam coincidindo. Isso é o uso da tecnologia, isso é o uso da tecnologia com foco nos resultados dentro do esporte. Outra informação relevante também, lembrando da TV de tubo, lembrando do Jornal dos Esportes, quando a gente dependia da mídia de massa para conseguir ter informações sobre o nosso clube, hoje a gente tem indicadores da presença maciça dos fãs, da presença maciça dos seguidores, né, em todas as redes sociais. Aqui eu tenho, esse material é da Ibope Repucon, do Ibope Repucon, que faz essa medição com frequência e que mostra aí, por exemplo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, qual é a quantidade, qual é a distribuição dos fãs, dos seguidores em cada uma das redes sociais. Então, a gente vê, por exemplo, o Flamengo hoje já está entre os maiores canais, né, no YouTube de clubes do mundo. Então, se antes dependia de uma rede de TV, hoje o próprio clube produz seu conteúdo para que o seu fã, o seu seguidor possa ter acesso àquele conteúdo praticamente 24 horas por dia. E, acreditem, existe gente que quer ficar 24 horas por dia acompanhando o seu clube, quer ficar interagindo, seja no Twitter, comentando, seja na Flá TV, no caso no YouTube, assistindo treino, assistindo entrevista coletiva, mais de uma vez por dia. Então, isso é extremamente relevante para criar essa conexão e passa a ser mais uma ferramenta para ser utilizada para os patrocinadores terem esse acesso. Essa aqui é uma outra ferramenta chamada 365 Scores, existem outras, mas essa é uma das que eu utilizo bastante, que é uma ferramenta onde você pode ver aquele fenômeno das duas telas ou apenas da tela do seu celular, quando, por exemplo, você está assistindo um jogo na TV, mas você quer acompanhar indicadores daquele jogo. Ou você está na rua, não consegue acompanhar aquele jogo, e você tem até um mapinha que ele fica mostrando onde está a bola, se é um ataque perigoso, se a bola está dominada na zaga. Então, é extremamente importante, é uma empresa israelense, né, que investiu, ou seja, uma empresa de um país super pequeno, onde o futebol não é um dos esportes mais relevantes ou mais jogados, e que tem dominado aí o mundo com uma tecnologia para acompanhamento. Então, a gente sabe todos os jogos que estão acontecendo, indicadores de cada jogador, qual é a probabilidade nas casas de aposta que estão sendo as apostas, né, a fé de cada apostador. Então, você consegue acompanhar diversos indicadores que apenas pela TV, apenas pelas redes sociais, você não conseguiria acompanhar. Aqui é uma outra imagem, onde você tem as notícias e acompanhando o jogo também do 365 Scores. Fantasy Games, que a área de jogo que acompanha o esporte vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Esse é o Cartola, mas existem vários outros. Então, é interessante que o Cartola gerou um fenômeno que os torcedores e os fãs passam a torcer por atletas que não são dos seus próprios times. E, eventualmente, até fazem composições que vão contra os seus próprios times. Por quê? Porque, nesse momento, eles têm que usar um pouco, sim, a emoção, mas também a razão, para que eles consigam apostar e montar seus times com aqueles atletas que vão ter a melhor performance. E você acaba conhecendo mais sobre os atletas que estão jogando, mais sobre o futebol, e cria uma nova maneira de interagir com aquele fã, além do jogo. Então, uma das grandes apostas da mídia, né, é que você não dependa apenas do jogo, mas que no pré-jogo, no jogo e no pós-jogo você consiga estabelecer uma conversa, uma experiência com os fãs e com a sua audiência. Bom, Sport Invest também, o crescimento, né? Lembrando da loteria esportiva, agora você não tem só a loteria esportiva, é claro que existem questões de regulação, de leis, né, relacionadas a isso, mas hoje você já vê
sites, aplicativos de aposta patrocinando clubes e sendo uma possibilidade, né, para que você possa apostar, ganhar, mas muito mais provavelmente perder, né, quando você está apostando nesse tipo de ferramenta. Bom, uma outra tecnologia, não sei quem teve a oportunidade de ver, o próprio Flamengo, eu não estou mais lá, eu saí de lá em dezembro de 2018, mas a gente tem acompanhado aí o crescimento do clube, uma vending machine para vender o manto, né, o manto sagrado, o uniforme do Flamengo no seu lançamento, no ponto onde está o torcedor. Então, se o torcedor está indo para o Maracanã, na estação do Maracanã você pode comprar é que a gente não chama de camisa, mas a gente chama de manto, né, um uniforme do seu clube. Esse aqui foi um hackathon que a gente fez com parceria com a Universidade do Futebol, no início de 2018, se eu não me engano, onde a gente juntou 90 pessoas em São Paulo com ideias, projetos e o desenvolvimento dessas ideias para que pudessem trabalhar em algumas frentes que o clube estava necessitando, como aproximação com os torcedores, como uma série de outras questões, né, como descoberta de talentos na base. Lembram do olheiro? Existe também essa demanda dos clubes, de conseguir mapear e descobrir, seja na escola, na escolinha, na comunidade, aquele potencial atleta para que exista uma oportunidade para ele. O aplicativo do Inter, né, que foi lançado por uma empresa que não fez só um aplicativo para o clube, mas que criou todo um ecossistema com meios de pagamento. Então, você pode hoje pagar com o Inter. Então, se você vai num local que aceita aquela modalidade de pagamento, o clube recebe uma parcela daquele pagamento. Então, a gente começa a ver que os clubes começam a avançar sobre wallets, né, sobre moedas digitais e sobre outras ferramentas que são interessantes e que eram, até esse momento, exploradas por outros tipos de empresa. E aqui, desculpa, deixa eu só voltar. Aqui um videozinho que vocês devem ter visto. Bom, agora eu não sei como rodar, porque ele estava automático. Bom, descobri. Essa é uma ferramenta que você consegue tirar uma foto com seus atletas preferidos, mesmo eles não estando lá. Não sei se quem viu, quem recebeu pelo WhatsApp, mas você escolhe quais são os atletas que você quer tirar e a mágica é feita. Eles são inseridos, obviamente, de forma virtual naquela foto, tá? E você tem uma foto totalmente personalizada. Então, super interessante. Eu acho que perde um pouco de emoção, mas os amigos vão ver aquela foto com os seus atletas preferidos e, obviamente, a ideia é que você tenha um pouquinho dessa sensação. Outra iniciativa, né, já acabando aqui, em 2017, na verdade, a gente percebendo a demanda do público por esporte eletrônico, o rejuvenescimento da nossa torcida, a interação entre pais e filhos, que alguns curtiam futebol, outros não necessariamente curtiam futebol, a gente lançou um time de esporte eletrônico, e eu vou mostrar a jogada final, né, que a gente... Depois eu volto para essa. A jogada final que fez a gente ser campeão agora. Obviamente, quem não entende do jogo, só a narração já dá aquela emoção. Se vocês têm a mesma que eu. Por enquanto já caiu o Enio, Redbert ainda tenta sair, o inibidor vai ser focado. Dois abates importantes, o inibidor será destruído. Eles ainda têm o tempo de bônus para o robô. Olha só o robô indo pra cima, definindo a partida. Já cai 3 jogadores da INTZ. Redbert ainda tenta se reposicionar. Muitos gritos já. O time do Flamengo vai levando agora a base e vai pro título. O Flamengo vai ser campeão, meu caro amigo. É isso mesmo, meu caro amigo. O Flamengo é campeão brasileiro de League of Legends 2019. Bom, isso foi no dia 7 de setembro agora. Agora reparem como estava a arena, com quase 20 mil pessoas aqui na Barra. E depois da gente ter chegado em 3 finais, né? Podem dizer que eu sou o pé frio, porque eu cheguei nas 3 finais, eu saí e a gente foi campeão, mas não tem problema. Eu me sinto como torcedor campeão também, tendo sido fundador dessa iniciativa lá. E agora a gente está no Mundial da Alemanha representando o Brasil. Foi o primeiro clube de futebol que começou um time próprio, né, que não licenciou a marca, e eu acho que o resultado está vindo aí. Uma das maneiras de acompanhar esse esporte é numa plataforma chamada Twitch. E por que isso é bom? Por que a tecnologia vem transformando? Porque hoje os anunciantes sabem exatamente quantas pessoas assistiram, qual é o perfil dessas pessoas, sem precisar botar uma maquininha no topo da sua televisão. Então, isso vem crescendo bastante. Eu sempre comento essa frase, quando nós lançamos o esporte eletrônico no clube, eu recebi um tweet de um garoto que ele falava o seguinte: olha,
Agora eu tenho um motivo para torcer junto com meu pai, porque meu pai gosta do Flamengo, gosta de futebol, mas eu não curto muito futebol. Mas eu amo League of Legends, que é esse jogo. Agora eu posso torcer para o Flamengo, eu torcendo para o League of Legends e meu pai torcendo para o futebol. Obrigado. Eu fico até emocionado e arrepiado com isso. A câmera dá para ver. Bom, deixa eu passar. Então, aí quando a gente foi campeão, e algumas conclusões. É claro que existem muito mais tecnologias que a gente pode falar, que a gente pode mostrar, mas aqui tem um mapa dessas áreas principais onde as tecnologias estão atacando o esporte. Por exemplo, dados de comportamento dos fãs, novas gerações de mídia, além da mídia tradicional, fan engagement, fantasy platforms, como a que eu mostrei do Cartola, existem várias outras, medição para patrocinadores, ferramentas de CRM, performance de dados de atleta. Eu consegui mostrar algumas porque o tempo é curto, mas esse material existe. Aliás, isso aqui já está até desatualizado, que esse mapa é de 2016. Imagina o quanto já se transformou ao longo desse tempo. Vocês vão ter acesso a esse material, ou é bem fácil de achar esse mapa, tá na internet. Então, para acabar, queria deixar uma frase do Ray Kurzweil, que se isso foi a transformação que a gente acompanhou nos últimos 3 anos, deu uma cortadinha aqui, imagina o que a gente vai experimentar nos próximos 5, 10, 100. Porque, segundo ele, nos próximos 100 anos, a gente vai experimentar uma transformação equivalente aos últimos 20 mil anos da nossa história. Quer dizer, hoje a gente olhando para o esporte, para a saúde, para a tecnologia, para a cripto, a gente é igual o nosso antepassado que ainda vivia na caverna, eu não vou arriscar qual era o tipo, acho que já era Homo sapiens há 20 mil anos atrás, não sei. Mas que não tinha nada do que a gente já tem hoje. Daqui a 100 anos, provavelmente, a gente não vai ter nada do que a gente tem hoje ainda. Mas eu espero que a emoção do ser humano, que é aquilo que move o esporte, vai continuar presente. Gente, é isso. Obrigado. Tá?